Fala galerinha, aqui quem fala é o João Soares, professor de Biologia do curso Atena Educação. E hoje a gente vai dar continuidade à resolução das questões de Biologia da prova do Enem de 2021. Hoje eu escolhi a questão 118 do caderno azul. Vou iniciar aqui. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro, e quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. A forma de combate relatada tem como atividade a morte do indivíduo adulto, letra A. Letra B, redução da eclosão dos ovos. Letra C, comprometimento da metamorfose. Letra D, impedimento do desenvolvimento da larva. Ou letra E, repelência da forma transmissora da doença. Essa questão ela faz uma mistura de conceitos básicos de saúde, quando ela fala sobre a transmissão dessa doença viral, que é a dengue, e também alguns aspectos de zoologia, quando ela fala especificamente sobre os insetos. Então vamos começar falando sobre esse grupo de animais. Os insetos. Quem são os insetos? Os insetos eles fazem parte do filo Artrópoda, e aí possuem algumas características que são específicas desse filo. Eles possuem patas articuladas, no caso ali são 3 patas articuladas, diferente de outros artrópodes. Além disso, eles possuem um par de antenas, 1 ou 2 pares de asas e um corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen. Uma outra característica muito específica do filo Artrópoda é o fato de seu corpo ser revestido por uma carapaça rígida, o exoesqueleto de quitina, e que por isso esses animais, durante o seu desenvolvimento, eles precisam passar por um processo conhecido como ecdise ou muda, visto que essa carapaça rígida ela limita o seu tamanho. Por isso, para que o animal consiga crescer, ele precisa sair dessa carapaça, ele precisa sair desse exoesqueleto para conseguir crescer, e a partir disso ele vai produzir um novo exoesqueleto, como a gente consegue ver nesse vídeo, que representa a ecdise da cigarra. Observa-se ali a saída, a retirada desse exoesqueleto, promovendo assim o crescimento do animal. Agora, vamos falar especificamente da metamorfose de insetos, para que a gente possa conseguir resolver essa questão. O que é essa metamorfose? A gente falou, então, que esses insetos eles vão realizar ecdise para o seu desenvolvimento, só que esse desenvolvimento ele pode estar acompanhado de alterações graduais ou alterações muito intensas no corpo do animal até chegar na fase adulta. Essas alterações representam o que nós chamamos de metamorfose. Porém, existem insetos que não realizam metamorfose, ou seja, essa mudança, ela não é tão, essa alteração no corpo do animal não é tão intensa assim ao longo do seu desenvolvimento. Nesse caso, os insetos que não realizam metamorfose são os insetos que fazem um desenvolvimento direto, ou seja, o juvenil ele é muito semelhante ao adulto, ele é apenas um pouco menor. Esses insetos, como as traças que não fazem metamorfose, eles são classificados como ametábulos. E ainda existem os insetos que realizam um desenvolvimento indireto, ou seja, existe uma metamorfose. Nesse grupo aqui, a metamorfose ela é uma metamorfose que é muito gradual, e as alterações que estão acontecendo ao longo do desenvolvimento do animal não são tão intensas. Esse tipo de metamorfose nós chamamos de metamorfose incompleta, como acontece, por exemplo, nas baratas e no barbeiro, mostrado nessa imagem aqui. O estado juvenil, conhecido como ninfa, ele é diferente do adulto, mas não é tão diferente assim. Existem algumas alterações que vão acontecer ali, como, por exemplo, o surgimento da asa. Nesse caso, esses insetos que fazem metamorfose incompleta, eles são chamados de hemimetábulos. E ainda existem os insetos que fazem metamorfose completa, ou seja, grandes alterações vão acontecer na fase juvenil, que nesse caso é conhecida como larva.
No caso do mosquito, a larva ela é uma larva aquática. Então, eu tenho várias fases ao longo da metamorfose, né, completa desses insetos. Eu tenho os ovos, que deles eclodem a larva, que aqui vai ser uma larva aquática. Eu tenho depois a fase de pupa e depois um adulto. Percebam que a fase juvenil, a larva e o adulto são completamente diferentes, vivem em habitats e possuem nichos ecológicos completamente diferentes. Esses insetos, que no caso vão ser chamados de holometálogos, devido à diferença no habitat e no nicho ecológico da larva e do adulto, vão possuir uma menor competição entre esses estados de vida. E por isso, eles são um grupo de insetos com maior diversidade. Bom, conseguimos entender então o processo de metamorfose de insetos. Agora, como isso se associa com a questão da dengue? A dengue, ela é uma arbovirose, tá? Ou seja, é uma doença em que o vírus, o causador da doença ali, o vírus, ele é transmitido por mosquitos. No caso da dengue, o agente etiológico ali é um mosquito da espécie Aedes aegypti. E existem formas de prevenção da dengue, como, por exemplo, colocar telas na janela para impossibilitar a entrada do mosquito, diminuir os criadouros do mosquito, visto que a larva ela é aquática, então remover a água de vasos de planta, remover a água de pneus, é uma forma de você diminuir o local de desenvolvimento da larva. E até mesmo utilizar substâncias que afetam o desenvolvimento do inseto, como a substância que é tratada na questão. Vamos voltar agora para a questão para a gente conseguir responder ela? Ele fala aqui, né, no enunciado, que a curcumina é essa substância que, ao ser adicionada no criadouros dos mosquitos, ou seja, na água, vai afetar o tecido do tubo digestório ali do inseto. Como o local ali é o criadouro, a água, a fase de vida que está sendo afetada ali é a fase larval, é a larva do inseto. Então agora vamos tentar responder. A forma de combate relatada tem como atividade: letra A morte do indivíduo adulto? Não, visto que o que vai ser afetado ali é a larva, porque é a fase de vida que está na água, né, no criadouro, e é a fase que vai então ingerir a cúrcumina e vai ter o seu tubo digestivo afetado. Então não é letra A. Redução da eclosão dos ovos, no caso não são os ovos que serão afetados, né? É a larva que vai ter ali seu tubo digestivo afetado. O comprometimento da metamorfose, se a gente pensar bem, de fato, a larva que vai ser afetada não vai conseguir realizar a metamorfose, visto que ela vai morrer. Mas não é a metamorfose especificamente que está sendo afetada, é o tubo digestivo da larva. Não é o processo de metamorfose diretamente que está sendo afetado. Letra D. Impedimento do desenvolvimento da larva. Exato. Se é a larva que está sendo afetada, ela não vai conseguir se desenvolver. Vamos olhar a letra E antes. Repelência da forma transmissora da doença. A forma transmissora da doença é o adulto, é o mosquito que vai picar a pessoa e injetar ali, né, transmitir o vírus. No caso, a gente está falando novamente que é a fase larval que está sendo afetada, não é a fase adulta. Logo, a alternativa correta aqui é sim a letra D. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido essa explicação. Se essa questão e essa explicação ajudou bastante, escreve aí no chat pra gente saber. Galerinha, um beijo grande, até a próxima.